O Corinthians vive uma das maiores crises da sua história. Passou por um processo eleitoral que foi turbulento e culminou na troca de diretoria e de uma gestão que já comandava o timão por 16 anos. Depois de um ano tenebroso brigando contra o rebaixamento, o timão esperava começar esse ano de 2024 do zero, com esperanças de que tudo fosse diferente. Mas o que se tem visto é uma gestão desastrosa, amadora e que pode levar o Corinthians a uma crise jamais antes vista e que termine piorando tudo aquilo que parecia não ser capaz de piorar. A demissão do Mano Menezes é a última cartada que a diretoria do Corinthians poderia dar para mudar os rumos do futebol do clube, mas isso parece ter sido uma nova pataquada da diretoria alvinegra, que pode resultar no Corinthians terminar o Campeonato Paulista sem contratar um novo treinador e ainda com risco de rebaixamento no estadual. Mas o que é que está acontecendo e qual a esperança para o Corinthians? Fica tranquilo que a gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você ainda não é um inscrito aqui no canal, eu quero pedir que você se inscreva aqui agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você também recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa, aqui do canal Futiflix, e aqui diariamente a gente traz para vocês as principais notícias, curiosidades e histórias para você ficar ligado em tudo o que acontece no futebol. Se você quiser me acompanhar nas outras redes sociais, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você me encontrar nas outras plataformas e também para você participar lá do nosso grupo do WhatsApp. Vem pra resenha com a gente, beleza? Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG, e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Durante a campanha eu prometi a vocês um choque de gestão, a maior da história que esse clube já participou. E hoje estou aqui para confirmar cada letra dessas promessas. Sim, fiel, a partir de hoje, o Corinthians passará pelo maior choque de gestão da sua história. E esse processo O Augusto Melo não mentiu. A sua gestão realmente tem deixado toda a torcida e imprensa em choque à frente do Corinthians. Desde que ele assumiu o timão, o Augusto Melo vem acumulando episódios que constrangem o torcedor e fazem o Clube Corinthians ser tratado como chacota pelos rivais e por parte da imprensa. Depois de 16 anos da gestão anterior, era esperado que o Augusto conduzisse as coisas de forma diferente, mas a verdade é que o dirigente comete erros que não fazem o menor sentido para alguém que está à frente de um clube tão grande como o Corinthians. E quando a gente fala clube grande, talvez você já tenha, como que eu posso dizer, banalizado essa expressão. Mas meu irmão, a gente tá falando do Corinthians, que é colossal, só pra você ter uma ideia. Quantos clubes você acha que existem no Brasil? Em 2022, a CBF atualizou os números para 1.276 clubes. São 850 clubes profissionais e 426 clubes amadores. E o Corinthians no Brasil, diante de todos esses clubes, mais de 1.000, já venceu 7 vezes o campeonato nacional, o mais importante do país. Existem mais de 301 mil clubes de futebol no planeta Terra e o Corinthians por 2 vezes foi campeão do mundo. Você sabe o tamanho que é isso? A importância que é um único clube 2 vezes ser o principal clube do mundo, ser bicampeão mundial? Agora imagina um clube dessa envergadura, dessa grandeza, meu amigo, com esse gabarito, ser dirigido por pessoas incompetentes há mais de 16 anos e seguindo. É claro que a gente não tá falando só dessa gestão. Não foi o Augusto Melo e a gestão dele que deixou o Corinthians em 30 dias nessa situação. Isso é o resultado de anos de responsabilidade e incompetência. Mas o pouco mais de um mês do Augusto Melo precisa ser destacado, porque à frente do Corinthians ele tem se mostrado um verdadeiro desastre. Depois de anunciar um dos maiores patrocínios da história do futebol brasileiro, o dirigente precisou voltar atrás sobre quem ia ser o responsável pelo pagamento da multa rescisória, que inicialmente foi dito que seria responsabilidade do novo patrocinador.
Mas bastou poucos dias e um pouco mais de leitura para ele precisar voltar atrás e dizer que a multa, na verdade, de mais de 20 milhões vai ser paga pelo Corinthians. No mesmo dia, fez questão de anunciar o Lucas Veríssimo como reforço do Corinthians, em definitivo, mas o contrato não estava assinado e o jogador não ficou no Corinthians. Foi embora para o Catar, gerando uma grande turbulência no timão. Problemas para inscrever atletas por falta de pagamento aos clubes que o Corinthians contratou, como foi o caso do Rodrigo Garro, o caso do Mateuzinho, onde o jogador chegou ao Corinthians sem contrato, vestiu a camisa do clube, participou de um treino aberto para a torcida, sem contrato assinado e depois foi devolvido ao Flamengo por divergências contratuais. As declarações públicas do interesse da negociação com o Gabigol, que foram prontamente desmentidas pela diretoria do Flamengo. A demissão do Mano Menezes com uma multa milionária 30 dias depois da temporada começar por conta de 4 derrotas seguidas no campeonato e a falta de um padrão de jogo, além da pressão da torcida, mostram a falta de convicção de que ele poderia seguir no comando, mas maquiada de mentiras, um dia antes dele ser demitido definitivamente. A pressão sobre o Mano continua e a pergunta é, a multa rescisória o impede de demiti-lo? Não, o Mano ele tem contrato até 2025, uma hora fala uma multa, outra hora fala outra, aí um liga para um programa para justificar, a multa é maior do que estão falando, mas independente disso, ninguém está preocupado em multa, nós estamos preocupados no trabalho. O Mano é o treinador do Corinthians até 2025, com o contrato feito. A gente está estruturando para que ele tenha uma condição melhor de trabalho. Se você for ver, se a primeira bola entra, mudava o rumo do jogo, enfim, em tudo isso também a gente está tendo um pouco de azar. O Mano Menezes, é claro, não é bobo, fez questão de jogar a merda no ventilador assim que saiu, culpou a diretoria pela demissão, que é preciso dizer, tem uma multa milionária acima de 10 milhões de reais que o Corinthians não tem em caixa para pagar. E se tudo isso não bastasse, o nome da vez para substituir o Mano Menezes era do Márcio Zanardi, do São Bernardo, que já trabalhou no Corinthians nas categorias de base e é o nome da vez do Augusto Melo. Ele inclusive já comentou sobre a situação do Corinthians e também falou do Mano Menezes, sendo ele treinador do São Bernardo, ele comentou sobre o Mano. Muita pretensão falar do Mano, né? Um grande treinador, um cara que a gente se espelha. A gente só conversou ali para ter critério, né? Ele também falou assim para mim, ele falou, pô, Márcio, podia ter critério porque teve o lance do Fagner ali, mas faz parte. Eu trabalhei lá no Corinthians quase 8 anos, né? Então sou oriundo da base, o Michael foi meu atleta desde o início lá, então a gente estuda muito futebol, a gente trabalha muito futebol. É um momento complicado, mas eu sei que o Corinthians vai sair dessa situação, é uma situação complicada, tem grandes jogadores, conversei com o Yuri ali, falei para ele ter tranquilidade, é um menino que trabalhou comigo no Santos, falei para ele, faz o simples, tranquilidade, personalidade, que as coisas vão acontecer ao natural. São belas palavras, pode ser um bom nome, um nome interessante, um jovem treinador fazendo um bom trabalho, mas o que parece é que ninguém no Corinthians fez o básico, ler e conhecer o regulamento do Campeonato Paulista, já que o regulamento não permite que um treinador dirija 2 equipes no mesmo campeonato, o que mostra que é uma completa sandice do Corinthians demitir um treinador com 4 derrotas no campeonato sem dinheiro para pagar a sua multa e na esperança de contratar um treinador que não poderia assumir o clube no Paulistão, que o Corinthians já tá na zona de rebaixamento. E se você tá chocado com tudo isso, isso é o Augusto Melo cumprindo as suas promessas de campanha. Um choque de gestão. Dá para melhor, com certeza, que disse que ia mudar melhor, já tava bom. Disse que ia mudar para melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Pode parecer engraçado e até oportunismo, mas aqueles que nem sempre foram os melhores gestores do Corinthians já falavam sobre a situação como poderia piorar com Augusto Melo. Andrés, e o que na tua opinião muda caso o Augusto Melo vença? Caos. Caos total. Por quê? Porque ele não tem experiência, ele não teve um cargo no Corinthians, ele não sabe nem o que é vice-presidente de esporte terrestre. Ele foi 7, 8 meses assessor do Sub-17. Ele fala, eu fiz... Na minha época, a base de... Ele foi assessor do Sub-17 por 9 meses, 8 meses. Na prática, o que é o caos para você? Não sabe, não tem conhecimento do clube para administrar. O que é o futebol, o que é o parque aquático, o que é a administração, o que é isso. Não tem. O Rubão, que é o braço direito dele, vai ser o vice de futebol? Provavelmente sim.
E repito, não que o André Sanches não tenha responsabilidade sobre como o Corinthians está hoje e que a continuidade da gestão do timão pelo seu grupo não teria afundado ainda mais o Corinthians, mas o que o Corinthians está vivendo, um caos por falta de experiência dos atuais dirigentes, bom, nisso pelo menos ele tinha muita razão. A única esperança pro Corinthians é que no campo as coisas comecem a acontecer, porque assim a pressão pode diminuir e pode se ganhar paz para trabalhar, mas na maneira que a banda toca, como o Corinthians está contratando Pedro Raul como solução por mais de 25 milhões de reais, pagando 4 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos do Mateuzinho, que é o terceiro reserva no Flamengo. Bom, seguindo desse jeito, tudo indica que a coisa só tende mesmo a piorar pelos lados do Parque São Jorge. E eu te pergunto, torcedor, qual vai ser a solução pro Corinthians? Será que realmente o Augusto Melo era o nome certo para ganhar? Se bem que quando a gente olha a opção, é desesperador, viu? Com o André Negão ou com o Augusto Melo, pelo jeito, a vida do corintiano não tá fácil. Mas e você? Qual acha que é a saída? Comenta aqui, quero saber o que você pensa. Não esquece do like no vídeo. E por falar em like no vídeo, Yuri Alberto, hein? A gente fez um vídeo falando sobre ele.